بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصون به من فديت فبوحي بما شئت والله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma bad, caros irmãos, mais um encontro convosco. Dessa vez vou falar do La ilaha illallah. Falando de La ilaha illallah, eu quero dizer de que não há nenhuma coisa, nenhum ibada que pode ser feito sem La ilaha illallah. Quando estou a dizer ibada, estou a referir à adoração. Não há nenhuma adoração que tem de ser feita e essa adoração ser válida enquanto não entrar lá La ilaha illallah. Qualquer coisa que a pessoa quer fazer e quer que essa coisa seja válida tem de ser em conformidade com La ilaha illallah. Se a pessoa não tem La ilaha illallah no seu coração, essa coisa não é válida. É uma coisa que só vai ser feita e não terá nenhuma função. Os versículos, os hadiths falam desse propósito. Vamos um pouco falar do versículo que fala sobre o La ilaha illallah. Nós temos visto muitas das pessoas que fazem boas ações, doações, vão num lugar, apanham pessoas que estão numa situação crítica, dão-lhes alimentação, dão-lhes de vestir, dão-lhes muita coisa, até às vezes constroem casas para eles, sem pedirem nenhuma coisa. Tudo isso, enquanto não entrar La ilaha illallah no coração dessa pessoa, essas coisas todas vão ser nulas, porque nós às vezes ficamos interrogados de que essa pessoa que está a fazer essa pessoa fez boas ações, essa pessoa vai merecer o Jannat, então essa pessoa vai no Jannat. Para entrar no Jannat precisa La ilaha illallah, precisa você ter o La ilaha illallah no seu coração. É por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man qala La ilaha illallah mukhlisan min qalbihi dakhala al-Jannah. Aquele que disser La ilaha illallah com o coração sincero, com uma sinceridade no coração, essa pessoa vai entrar no paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna alladhina amanu walladhina hadu والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer aqui, certamente aqueles que creram em Allah subhanahu wa ta'ala e os judeus e os cristãos e sábios, desses todos aqueles que fizeram bem, o bem é aquilo que eu estava a falar, mas aqui tem uma condição: Man amana billahi wal yawmil akhir. Desses todos, para aquelas boas ações que eles fizeram para considerarem-se serem válidas, terem função, estarem em prática, é preciso Man amana billah, terem crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre esses todos que foram mencionados, crentes, judeus, cristãos, sábios, enquanto não crerem em Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que fizerem de boas ações, essa coisa não terá nenhuma função. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse: Man amana billahi wal yawmil akhir. Dentre esses, aqueles que fizeram o bem e crerem no dia de juízo final, falahum ajruhum inda rabbihim, eles vão ter a sua recompensa perante o seu Senhor. Wala khawfun alayhim, não terão medo no momento da morte. Wala hum yahzanun, e não estarão tristes por aquilo que vão deixar dos filhos, dos bens, das mulheres.
que vão deixar o mundo. Não terão tristeza, não vão estar tristes, porque estarão abençoados, estarão nas boas novas. Vão ser dadas boas novas que vai lhes fazer esquecer essas coisas. Então, isso tudo para valer, é preciso Iman Billah. Para você ter Iman Billah, é preciso ter La ilaha illallah. Então, sem La ilaha illallah, nada pode funcionar. Vamos ao outro versículo. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. No dia de Qiyamah, as pessoas já podem vir com suas ações, muitas. Então Allah subhanahu wa ta'ala quer fazer as suas justiças, como Ele não faz injustiça para ninguém. Quer fazer suas justiças. Vamos embora, pôr nas balanças, encontra essa pessoa cheia de boas ações, mas não tem La ilaha illallah. Não creu em Allah subhanahu wa ta'ala. Não fazia coisas em conformidade com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não seguia o profeta sallallahu alaihi wasallam. Não era conforme aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe. Não tinha nenhum La ilaha illallah. Essas coisas فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا vão ser transformadas em poeira e vão voando pelo ar sem nenhuma função. Quer dizer, você não fez nada todo o tempo que você viveu no dunya, não fez nada. Todo o tempo que você viveu no mundo, não fez nada. As coisas todas que você trouxe aqui não tiveram nenhuma função, não tiveram nenhuma validade, porque você não seguiu as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não trouxe o La ilaha illallah no seu coração. Então, sem La ilaha illallah, nada funcionará para ninguém. Vamos ao hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele disse para Mu'adh. O profeta sallallahu alaihi wasallam enviou Mu'adh para Yemen. Ele disse: Ya Mu'adh, innaka ta'ati qawman min ahli al-kitab. Você está a ir para o povo que possuem livros, que são judeus e cristãos. Eles não são ignorantes, essas pessoas, onde você vai. Eles possuem livro, eles já estudaram, conhecem o Islã, conhecem alguma coisa da religião. Então, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Primeira coisa que você vai chamar a eles será Shahadatu an la ilaha illallah, testemunhar que não existe ninguém que mereça adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro você tem de ir difundir o La ilaha illallah dentro deles. Não provoque nada, não mexa nada, não ensina a eles nada. Primeiro é La ilaha illallah dentro deles. O profeta sallallahu alaihi wasallam também trouxe-nos um exemplo quanto a isso. Ficou em Meca 13 anos só La ilaha illallah para ficar no coração. La ilaha, todo o tempo era La ilaha illallah para entrar no coração dos sahabas. Quando tiver La ilaha illallah, vocês terão o sucesso para sempre. Então, nesse momento nós conseguimos entender de que sem La ilaha illallah não há nada. O Mu'adh, quando chega aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: primeira coisa que você vai fazer chegar a eles é informar-lhes o La ilaha illallah, dar-lhes o La ilaha illallah. A sua lição primeira que você vai dar a eles é La ilaha illallah. Tem uma outra narração que está a dizer que ala ayuwahidullah, ila ayuwahidullah. Eles tendem a unificar Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, tendem a dizer La ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Então, essa é a condição primeira para você, suas ações serem aceitas. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando enviou Ali radiyallahu anhu para uma das terras da Arábia Saudita, ele disse: infud ala rislika, vá com toda calma, porque o Ali radiyallahu anhu perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, quando eu chegar lá começar a lutar com eles, ele disse: você vá com toda calma, até você entrar no quintal deles, até você descer no quintal deles, chegar até no lugar deles. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar lá, fad'uhum ila al-Islam, chame a eles para o Islã. Chamar a ele para o Islã quer dizer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E a partir daí, pronto, o resto das coisas vão negociando. Mas primeiro
tem de trazer o La ilaha illallah no coração deles. Primeira coisa que você tem de fazer chegar a eles é La ilaha illallah. Nós também, para inverter alguém, para pormos no Islam alguma pessoa, é La ilaha illallah. Primeira coisa é La ilaha illallah. Então, nós temos que pôr no nosso coração, pormos nas nossas cabeças, que primeira coisa é La ilaha illallah. Você pode vir com suas ações como montanha de Sarawat, como montanha de Himalaya. Você, enquanto não tiver La ilaha illallah no seu coração, você não terá nada. Essas ações todas vão desaparecer. Essas ações vão ser transformadas em poeira e não te valerão nada. Então, meus irmãos, mais uma vez, ponham no coração, escutem essas informações. O La ilaha illallah é a primeira coisa que tem de ser difundida. O La ilaha illallah é a primeira coisa que tem de estar no coração de cada pessoa. وآخر دعوانا وأن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنيت بطوبي تجاري بعمري سورا أصون به من فديت فبوحي بما